A câmera deve estar com problema e não tá entrando. Ah, saiu. Vamos ver, cadê ela? Agora eu tô te ouvindo. Aí, Agora eu tô te ouvindo. rapaz, boa noite. Paz, boa noite, Carlos. Deixa eu só colocar aqui o celular. Aqui, peraí. Só um instantinho. Vamos ver, temos três pessoas na sala, por Ai, enquanto. por enquanto. Uma benção. E aí, Kátia, Carlos? Kátia Silene tá aqui sempre. Ô, Glória. Um beijo, Kátia. A próxima live vai ser com a Kátia, não é isso, É isso Carlos? aí, é isso aí. Muito bem, muito bem. Ó, hoje nós vamos estar, para quem já está aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho, bem pouquinho, de alguns tópicos, né, Carlos, do livro Procrastinação. Isso aí, tá aqui, ó, procrastinação. Isso aí. Na verdade, não é a procrastinação, é vencendo ela, né? Vencendo a procrastinação. Nós vamos dar dicas de como vencer a procrastinação. Isso é muito importante nos tempos de hoje, né, Carlos? Verdade, Quantas porque, pessoas, quantas pessoas estão procrastinando, adiando, deixando para lá, empurrando com a barriga. verdade. É, E a gente- a gente fala que procrastinar é a pessoa sempre adiar. O que ela poderia fazer hoje, ela quer deixar para fazer amanhã, mas não faz amanhã, faz depois de amanhã e nunca faz, na verdade. É um ato É de isso deixar mesmo. de lado. E a realidade, né, a psicologia, né, nos dá esse embasamento para nós falarmos que esse ato rotineiro, né, a constância, sempre fazendo isso, gera, né, aquele hábito de não fazer, hábito de deixar para depois, hábito de deixar para lá. E aí vai virando, né, vira até uma parte, uma característica da pessoa. Ih, fulano não faz, fulano só empurra com a barriga. Verdade. Aí eu trouxe uma definição que saiu um pouco do livro, né? A definição de procrastinação. Mas é mais ou menos o que a gente está falando aqui. É o ato de adiar uma tarefa que precisa ser realizada. Ato ou efeito de procrastinar. Adiamento, demora e delonga. É isso mesmo. E é que o livro ele relata várias situações para nos deixar como alerta, né? E uma coisa muito séria que destacou, né, em parte da minha leitura é que fala assim, ó, as pessoas por muitas vezes acabam sabotando-se e isso atinge todas as áreas da sua vida. Somente 20% da população consegue reconhecer que a procrastinação destrói a sua autoconfiança, os seus relacionamentos, sua saúde e principalmente a sua carreira, seja a sua carreira e as suas finanças, gerando problemas emocionais. Então, a procrastinação não é só um empurrar com a barriga básico, né, Carlos? É algo que Verdade. afeta a vida pessoal de cada pessoa e a parte emocional, porque realmente eu vou falar por mim, né? Eu entrei na faculdade muito nova, né? Embora eu continue sendo jovem, mas eu entrei na faculdade com 17 anos e eu não tinha maturidade. Então, Uhum. quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu sofri dois baques. O primeiro, porque eu vi uma vida inteira de rede pública, aonde sempre era possível dar um jeitinho, entregar o trabalho depois e essas coisas eram resolvidas como muitos brasileiros fazem. E o segundo baque foi que eu procrastinava muito, porque como eu não tinha esse grau de compromisso e responsabilidade, então quando eu cheguei na faculdade aos 17 anos de idade, né, eu sou formada em jornalismo, e eu tive esse baque porque
Eu comecei a deixar para depois, comecei a deixar para depois. Na realidade, eu não estava dando conta da minha vida, porque eu tinha 17 anos de idade, já trabalhava, já morava sozinha, e eu precisava trabalhar, estudar, enfim, fazer muitas coisas que eu ainda não estava madura para aquilo. E aí eu fui empurrando um monte de trabalho, um monte de trabalho. E quando chegou no final do primeiro período, eu estava assim, ó, cheia de coisa para fazer. E eu falei, eu não vou poder ficar assim para sempre, porque senão eu perderia minha bolsa, né? Eu tinha bolsa integral na faculdade. Então eu tive desde bem novinha que trabalhar dentro de mim, né? Que na verdade eu trabalho até hoje, porque todos nós procrastinamos alguma coisa em algum momento, né? Então Com é um certeza. trabalho contínuo. O principal que a gente descobre com a Bíblia, né? E com o auxílio do livro do pastor Cleo Holanda, é que nós devemos reconhecer que nós somos procrastinadores e parar, né? Jogar fora todos esses maus hábitos, né, da procrastinação. Verdade. Você falou uma coisa que é interessante, que as pessoas se sabotam. Elas falam, não, eu vou fazer isso depois. Dá tempo, eu consigo. Mas não, a pessoa mesmo está se sabotando, pensando que ela vai fazer, mas não faz. E nunca vai fazer, porque se procrastina. É verdade, é verdade. E aí a gente precisa reconhecer os sinais, os gatilhos, né? Para a gente poder sair dessa rota errada, dessa rota que não traz benefícios para a gente. Porque não conseguir concluir metas, não conseguir concluir tarefas é algo que frustra, nos prejudica na nossa vida, independente seja na vida profissional, ou dentro de casa, ou com os nossos estudos, e faz com que a gente se sinta uma pessoa improdutiva. Faz com que nós nos sintamos uma pessoa que não tem capacidade para gerenciar as próprias metas. Eu tenho algumas dificuldades, né? E eu reconheço essas dificuldades. Eu vim de uma vida inteira trabalhando em administrativo, onde eu precisava utilizar agenda. Sempre usar agenda. Agenda para tudo, agenda para tudo. Então, elas estão indo aqui fazer um estudo bíblico. E aí, eu peguei um bloqueio com a agenda. Fiquei com um problema com a agenda, então eu usava no trabalho, mas não usava e não aplicava na minha vida pessoal, né? E aí comecei a ler, né, livros para me ajudar, né, nessa parte. E foi quando, até um livro muito bom da editora Central Gospel, né, que é Mulheres Ocupadas, né? Eu recomendo também esse livro para todas as mulheres que, assim como eu, têm mais de uma atribuição a fazer. E eu me identifiquei bem. Ai, meu, beijo, filha. E eu me identifiquei bem com um bloco de um planner, né? Alguns chamam de planner, outros chamam de bloco, porque eu me identifiquei, porque eu consigo montar a minha semana, me organizar. Aqui, ó. Isso, Deixa eu mostrar um negócio também, ó. Aqui, ó. isso, Olha aqui mostra. em Aí, ó, cima, um quadro. Isso, excelente, excelente. Nós precisamos usar metodologias que proporcione a gente, né? Que a gente consiga se organizar. Umas pessoas vão, como você, imprimir, colocar na cortiça. Outras pessoas, as minhas filhas, elas têm um planner colado atrás da porta, onde tem o ó. cronograma delas, né, as atividades, escola de música, tantos minutos para isso. Aí toda terça-feira elas têm um grupinho aqui no condomínio de estudo bíblico, então já está lá na agenda delas mensal. Né? É muito bacana. E é bacana a gente estimular isso desde pequenos, né? Porque eu não tive essa criação. Então, quando maior, né, a gente sente uma dificuldade, a gente sente como é que se diz? Um bloqueio, né, para poder romper e cumprir. Mas primordialmente nós precisamos colocar no papel as nossas metas. Porque a Patrícia Ferreira fala muito isso, né? Poxa, se você não tem uma meta no papel, se você não sabe para onde você vai, então qualquer lugar serve. Então isso é muito preocupante. A gente precisa aprender a gerir, né, essa organização do nosso tempo. O livro fala muito sobre isso, né, Carlos? Verdade. Organizar o tempo, colocar as suas metas, colocar as suas prioridades. A gente vai falar isso um pouquinho mais lá no final.
Então, a gente precisa conhecer melhor, né, essa área para aprimorar, né, para crescer. Agora é contigo, Carlos. Travou um pouquinho aqui, mas eu consegui entender. Deu uma travada aqui pra mim. É, Ah, tá. eu peguei aqui uns sintomas da procrastinação. Isso é falado no livro. Dá até pra mostrar. Deixa eu pegar aqui. É logo no Isso. comecinho do livro, ele fala os sintomas da procrastinação. É interessante a gente saber os sintomas, porque se a gente conhece uma pessoa que deixa tudo pra depois, né? Numa linguagem Uhum. bem certa, empurrar com a barriga. E não, nunca quer fazer. Aqui tem uma frase ótima. O adiamento é a arte de manter o ontem. Olha aí. Tá escrito isso no livro. Ou seja, uma pessoa que adia, deixa tudo para depois, está vivendo ontem, não está vivendo hoje nem amanhã. É isso aí. Aqui, Ele é- sintomas da procrastinação. Primeiro, ele fala o estresse. Estresse é uma coisa muito relacionada à procrastinação. Por quê? Porque se as pessoas às vezes têm problemas, né, no trabalho, tem dificuldade de. Aí, como é que eu vou falar agora? Dificuldade de conseguir fazer certas tarefas que ela pode exigir muito dela. Ela fica muito acumulada, aquilo vai, né, ficando na mente dela. Ela, né, fica com uma mente muito pesada. Então ela começa a se estressar, né? Vamos dizer assim, ela começa a se estressar por isso. Então, estresse é um dos sintomas. Então, se você conhece uma pessoa que deixa tudo para depois, ajuda ela, porque ela está procrastinando. E os sintomas aparecem tanto nas atitudes, como aparece também para o nosso corpo, porque a Sim, pessoa se cobra, a pessoa gera uma ansiedade excessiva, a pessoa não consegue concluir as atividades, isso gera frustração. Então, quer dizer, as emoções dela, o livro também trata disso, né, Carlos? As emoções sim, ficam completamente bagunçadas, desestruturadas, fora do eixo, né? Fora dos eixos. sim. A gente tem um ótimo livro, como a gente está falando de estresse, nós temos esse livro aqui, ó, Estresse e Ansiedade. Eu fiz uma live com a Patrícia e foi excelente. A gente falou sobre esse livro aqui. Estresse e Tá salvo no Ansiedade. seu canal do YouTube essa Tá live, não salvo. tá? A live tá salva. Ah, Depois eu posso deixar aqui no comentário, quem quiser assistir, tá? é muito Esse livro aqui é importante. ótimo. Esse Estresse e livro Ansiedade. vendi e vendo muito dele, porque nós trabalhamos com a editora Central Gospel, né? Desenvolvemos, né, esse trabalho missionário de levar a palavra de Deus através da editora, né? E Sim, de formar, né, equipes, né? E muito importante que o mundo de hoje está vivendo assim, com estresse excessivo, ansiedade excessiva. Isso nós vemos a partir de criança, sim, adolescentes, pais, mães, adultos, pessoas que antes conseguiam manter uma mente saudável, agora não estão conseguindo mais, por conta do acúmulo de tarefas, a falta de prioridade, a desorganização dos seus com certeza. planejamentos. Então, tudo isso está contribuindo. O tempo, a vida está assim, ó. A vida está assim, ó, muito corrida. Muito. Eu aprendi também, fazendo uso de leitura, né? Apliquei para minha vida um livro Mulheres Ocupadas. Eu aprendi a desligar os dados móveis ao dormir. Foi difícil para mim. Pode ser fácil para alguém, para outras pessoas, mas para mim foi difícil, porque se eu acordasse de madrugada para tomar um copo de água, eu passava um olho no Zap. Se eu acordasse de manhã, 5 horas da manhã, para poder fazer algum estudo, fazer meu devocional um pouco mais cedo, para poder conseguir, né, me organizar melhor dentro daquele dia, eu passava um olhinho no Zap. E agora eu mudei, né? Depois de desenvolver esse hábito pela leitura e desenvolver essa preocupação por conta da minha ansiedade em querer pegar o celular para ver mensagens, eu mudei. Então, eu faço primeiro o meu devocional, libero as crianças para a escola e depois eu ligo dados móveis. Então, eu coloquei isso como prioridade. E isso é um passo, um avanço que o livro também me ajudou, né? Uma evolução. É, tem uma segunda etapa, uma segunda fase, que é pré-exaustão e exaustão, que a gente considera como parte do estresse também, né?
E o livro trata muito bem sobre isso. E a gente pode aprender como lidar com o estresse. Isso aí a gente consegue. O livro dá essas dicas de como a gente pode lidar com o estresse. E Primeiro, controlar. sim, a gente tem que compreender que o estresse, ele é um processo humano. Isso é normal. É um processo humano. O estresse é uma É reação isso aí. normal do nosso corpo. Então, É isso tá? mesmo. Esses são formas de a E gente assim como, lidar. diz a palavra do Senhor, né? Que né, o próprio o fruto do Espírito diz isso, que nós devemos ter o domínio próprio, né? Nós devemos ter esse cuidado. Então, isso encaixa direitinho com a palavra de Deus. Tem manejo de sintomas, tem técnicas e ferramentas que a gente consegue para controlar estresse. Uma, É, respiração e meditação. exatamente. E às vezes as pessoas não se importam com isso, acham que é bobeira, que, fala sério, mas nós termos um momento nosso para acalmar, avaliar uma natureza, é um momento mesmo, ouvir uma música, na realidade é um descanso mental. É importante Sim, que nós entendamos que é necessário, o nosso corpo precisa de um descanso mental. Então, não dá para ficar conectado 24 horas por dia, não dá para fazer 5 coisas ao mesmo tempo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai ficar bom, não vai ser feito com excelência, não vai ser produtivo. E eu brinco, né, falando com as minhas filhas, assim, se alguém te pediu para fazer algo e você, naquele momento, não pode dar o seu melhor, não faça. Porque tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com excelência, como se nós estivéssemos fazendo para o sim, Senhor. verdade. Então, isso é muito importante, porque eu falo muito de mim, porque eu comecei a trabalhar muito nova, entrei para a faculdade muito nova, fui morar sozinha muito nova, né? Enfim. E aí eu extremamente querendo buscar aquela competência excessiva, aceitava tudo. Josi, você pode fazer? Posso. Josi, você pode fazer? Posso. Não. E eu tive que, ao longo dos anos, depois de quebrar muito a cara e depois de não conseguir concluir, né, metas, eu tive que aprender a dizer, não, isso eu não consigo fazer agora. Não, isso eu posso fazer depois, agora não posso. Então, é importante a gente também não se auto-sabotar, né? A gente Sim, não achar que consegue fazer tudo, né? verdade. A É, gente tem que cuidar. eu coloquei aqui alimentação saudável. Isso aqui é primordial para quem quer se lidar com estresse. É É. primordial. Por Aí eu quê? vou contar um testemunho que aconteceu comigo, né? Porque eu fui morar sozinha, muito jovem, por conta da faculdade. Né? Eu Uhum. morava em Ipanema, minha faculdade era na Barra da Tijuca e o meu trabalho era na Barra da Tijuca. Então, vim morar em Jacarepaguá. Então, como filha única, criada, né, cheia de nhenhenhé, eu não sabia cozinhar. Então, eu me alimentava muito mal, Carlos. Eu só comia porcaria na faculdade, no trabalho, em tudo quanto é lugar. Um dia, eu caí dura no chão. Juntou o estresse do trabalho, na época eu devia ter uns 17, 18 anos, já tinha 18 anos. Juntou o estresse do trabalho com a má alimentação. Eu vivia mal-humorada, eu vivia com humor péssimo, que isso afeta também a nossa saúde. E aí eu acabei adoecendo, ficando com anemia terrível, e depois tive que tratar e tive que aprender a comer melhor. Não é fácil, né, nos dias de hoje. Verdade. Eu coloquei o seguinte: para quem está passando por estresse, é primordial uma alimentação saudável. Para quem, né, passa por essa questão do estresse. Porque a E gente sabe não que é o desgaste de nutriente é um enfrentamento, né, para o estressor, no caso o estresse mesmo, bem forte. Não, isso é real. O estresse causa isso, né? É, a pessoa fica em desequilíbrio, né? O estresse causa um desequilíbrio no corpo, na mente. Então a pessoa também, né, não consegue produzir também com o seu melhor. É real isso mesmo. É, mais uma coisa.
exercício físico. A própria ciência comprova que isso é necessário. Somos dois. Eu fiz assim porque eu Não, isso sofri. aí, ele ajuda no combate, né? No estresse e da ansiedade. E do estresse, no caso. E ansiedade também, né? A pessoa é E bom se isso é exercitar. real. Muitos psicólogos hoje, muitos não, a maioria ou todos, né, recomendam isso aos seus pacientes. Eu, né, quando comecei meu tratamento psicológico há uns anos atrás, a primeira indicação que a psicóloga deu, a psicóloga Mônica Borges, até ela falou assim: Josi, você precisa tirar esse estresse dentro de você. Você precisa fazer uma atividade física, procurar alguma coisa que você goste. Mas eu não gosto de academia, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas, enfim, tive que me esforçar e eu estava, né, necessitando, né, de melhorar, né, esse meu nível de estresse. E aí, realmente, eu fui para a hidroginástica, amei a hidroginástica, aí fui para o Pilates, amei o Pilates. Aí, depois que eu já fiquei mais abusadinha com os dois, fui para o Muay Thai. Mas é muito importante. O nosso corpo, no início, rejeita porque não é um hábito, né? Então, Uhum. dói tudo, a gente não tem, fica sem querer ir, depois de uma semana a gente quer desistir, porque o corpo, na realidade, quer voltar para o sedentarismo, para aquilo, né, para a zona de conforto, para aquilo que não traz nenhum incômodo para ele. Mas aí Sim. depois que o corpo acostuma, seu corpo pede. Seu corpo pede. E é importante porque, ó, a sua mente, ó, você fica leve, fica mais fácil encarar a vida, sua autoestima melhora e libera todas os nutrientes necessários para você ficar mais alegre, mais feliz, mais motivado. Então, vale a pena fazer atividade física. Sim. Eu falei aqui, eu separei dois hormônios. Deve saber quais são. Uhum. Endorfina e serotonina. São os dois hormônios, né? Que provocam É. sensação de bem-estar. E por falar em bem-estar, nós temos um livro também na editora, aqui ó, de Ah, bem-estar, doutora Denise Portugal. Estar para o Bem-Estar. Então é Isso, exato. excelente, é mais um livro que a editora, né, nos proporciona. São livros ótimos para a nossa saúde mental, né? Para a gente saber controlar estresse, saber controlar a ansiedade, saber controlar as nossas emoções, né? É verdade, Carlos. É verdade. É muito importante É, a gente seguir esse controle. e último sobre estresse, terapia para melhorar saúde mental, que é importante. Trabalhar o autoconhecimento, os pensamentos, né? E Excelente. vamos lá. Mais um sintoma, culpa. Esse aqui é um dos Isso. sintomas mais presentes nas pessoas que procrastinam, a culpa. Porque elas se sentem não realizadoras, né, da meta. Então, é comum esse sentimento e é ruim, porque gera, né, cargas negativas, né? Eu não Sim, fiz isso, culpa minha. Eu não fiz aquilo, culpa minha. Eu não consegui concluir, culpa minha. Então, a pessoa se sobrecarrega e aumenta até o nível de estresse dela, né? Óbvio. com certeza. O que ela nos ensina? Eu destaquei duas coisas que a culpa pode nos ensinar. Uma é que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E a outra é que uma retomada de decisões e novas atitudes devem ser feitas para que a gente possa melhorar. Sim. E como se libertar da culpa. Outra coisa que é importante a gente destacar também. Eu vou ler um texto aqui para vocês, que estão nos assistindo. Está na Bíblia, ou seja, não é só falar sobre o procrastinar. Nós temos exemplos disso na Bíblia que a gente pode aprender também. Que está escrito lá em Salmos 69:5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Essa palavra está na Bíblia. Palavra do Então, Senhor. e temos mais um aqui, que tá. Esse aqui eu não sei. Aqui, ó.
1 Tessalonicenses 3,13 diz assim: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Amém. E aí fala, aí, na realidade, a palavra de Deus sela completamente, né, o assunto que está sendo tratado, né? Isso, Não precisa exatamente. a gente nem acrescentar nada, porque na Bíblia não precisa nada ser acrescentado, né? É completo. E mais um sintoma, esse aqui acho que também é os mais difíceis das pessoas lidarem. Frustração. Quando a pessoa fica frustrada. E tá aliado, né? Tá aliado. Sim, A culpa aliada à frustração. Porque a pessoa se culpa. Por que ela se culpa? Porque gerou nela uma frustração de não realização, né? De não sim. conclusão. Né? E eu lembro que aconteceu um fato, né? Assim que eu comecei a ler esse livro, Deus vai trazendo um monte de pessoas na nossa mente, né? Vai tratando a gente e o Senhor vai nos alertando pessoas que precisam, né? Na verdade, todo mundo precisa ler esse livro, Vencendo a Verdade. Procrastinação. Mas aí eu fui, conversei com uma amiga. Falei, amiga, tô lendo um livro assim, assim, assim. Ela, já ouvi falar. Ela, eu sou muito isso mesmo. Aí eu falei assim, vamos ler o livro juntas. Porque eu gosto muito de leitura, né? Sou suspeita a falar. Gosto de leitura. Falei, vamos ler o livro juntas. Que aí uma motiva a outra. Aí ela, eu não vou conseguir, nem essa semana, nem esse mês, enfim. Procrastinou já, né? Procrastinou. Profetizou procrastinação. E aí eu fiquei incomodada. Depois de uns dias, sabe o que eu fiz? Eu peguei, eu tenho um grupo de livros que às vezes eu gravo áudios, às vezes eu pego audiobooks, né, para ouvir. E tem alguns livros que eu pago, né, em PDF, só livros pagos com direitos autorais, né, do autor. E aí foi muito engraçado, eu gravei um áudio do primeiro capítulo. Aí mandei nesse grupo, ao qual ela fazia parte também. Aí ela falou assim, não, acho que eu nem tinha colocado ela ainda no grupo, não. Mandei para ela no privado. Eu falei assim, ó, gravei esse áudio para você. Aí gravei o capítulo inteiro desse livro, Procrastinação. Aí ela, ai, agora você vai me obrigar a ler o livro, porque eu gostei demais, eu me identifiquei demais. Mas nós estamos aqui com um propósito, né? Estamos Sim, na Terra com um propósito. Porque se eu sou abençoada, se eu recebo uma palavra de confronto que me ajuda, que me liberta, que me auxilia, eu vou compartilhar essa palavra com o meu irmão. Porque nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor e também ajudar nossos irmãos a puxá-los, né? Vamos, vem junto comigo. Eu estou conseguindo, você também consegue. E é assim também o nosso trabalho, né, Carlos? A gente trabalha com a editora, levando a palavra do Senhor, motivando pessoas a fazerem o mesmo que nós fazemos, e o sim. Senhor, né, retribui por estarmos fazendo isso, o ID dele, junto com um grupo de discípulos. Isso é maravilhoso. Então, eu acho que sempre a gente vai ler literaturas que vão nos trazer à memória alguém. Se essa pessoa tem dificuldade em ler, por que não ajudá-la? Né? Por que não motivá-la? É muito importante isso. Eu vim de uma cultura familiar onde não existia o hábito de leitura. Mas a minha mãe foi, como é que se diz? Ela foi influenciada pelos Uhum. patrões dela. Por quê? Todo dia, no dia seguinte, né, tinha um tal jornal que eles eram assinantes, e aí no dia seguinte eles falaram assim, joga o jornal fora. Aí ela começou a ler o jornal, e começou a falar, leio o caderno desse jornal. Lê isso daqui. Lê isso daqui. Nem que seja a fofoca da novela, lê. Então foi gerando em mim, desde a infância, foi gerando em mim o hábito da leitura. Então por isso que eu digo que se nós pudermos ajudar outras pessoas
a vencer a procrastinação, a mudarem as suas vidas, a evoluírem, a conquistarem outros patamares como a gente está conquistando, é válido, é válido. A gente tem que fazer isso toda hora, todo dia, em todo momento. Então, foi sendo gerado em mim o desejo pela leitura. E aí depois, naquele anseio, né, a primeira vez que eu fiz um passeio de escola, aos 12 anos de idade, aí nós fomos visitar a redação, não, a gráfica, né, da Rede Globo na época. Eu tinha 12 anos, eu estava na quinta série. E eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, é daqui que vem o jornal. Aí fiquei vendo aqueles jornais assim, passando tudo penduradinho assim. Fiquei, meu Deus, é assim que faz. Então despertou em mim. Aí depois eu comecei a ler mais, comecei a ler mais, comecei a ler mais. Então quando eu cheguei na faculdade e que nós nos deparamos com um universo muito diferente do que a gente vem do ensino médio, né? Eu fui no automático, né? Eu terminei o ensino médio e já iniciei a faculdade. Eu vi muitos jovens sofrendo porque tinham que ler, sofrendo. E eu não tive esse sofrimento porque eu já estava bem encaminhada nessa parte de leitura. Li mais de 60, 70 livros num período acadêmico, e livros teóricos, livros pesados, né? Literaturas que nem eram literaturas, às vezes, que eu gostava, mas me trouxeram conhecimento. E é muito importante a gente adquirir. Quem tem dificuldade, uma dica que eu deixo para você que tem dificuldade de ler, começa ouvindo audiobooks, para você ir aprimorando o seu cérebro. Começa a ler a Bíblia, um capítulo por dia, vai gerando um hábito. Depois aumenta para 2, depois aumenta, dentro do seu tempo, do seu limite, né, do tempo que você tiver para a meditação. Mas não deixe para depois o que você pode Você fazer pode agora. fazer hoje. Então não deixa para depois. Se tem um tempo para você fazer, faça. Não tem um tempo, cria esse tempo. Porque o livro também fala isso, das prioridades. Você tem que colocar as prioridades. Ler para mim não é prioridade. Me desculpa. A pessoa que não consegue desplugar para uma leitura, nem que seja uma leitura curta, pequena, dificilmente vai conseguir aumentar, né, o seu intelecto, melhora a nossa articulação de conversa, melhora a nossa visão de mundo, porque Sim. nós somos seres que estamos buscando pela eternidade, irmos para a eternidade, mas nós precisamos ter conhecimento. E agora há pouco estava tendo uma live da Faculdade Vitória em Cristo, e aonde o pastor que estava na live, junto com o pastor Isaías Júnior, ele falou isso. No fechamento da live, ele falou assim: invista em conhecimento. Porque quando nós partirmos, o que nós vamos levar é o nosso conhecimento. E nós vamos deixar um legado. Nós vamos deixar um legado. Né? Eu estou deixando um legado para as minhas filhas de leitura. As duas amam ler, a de 6 e a de 12 anos. Então, pais, influenciem positivamente os seus filhos. Se vocês não gostam de ler, passem a ler perto dos seus filhos, porque eles vão pelo exemplo. Exemplo e exemplo. Nosso pastor fala muito isso, né, Carlos? A educação ela é movida por exemplo, exemplo, exemplo. Bíblia, difícil ver. Você lendo livros, dificilmente ele vai ler livros. Aqui é a Bíblia da outra abençoada. A minha filha participa até de grupos de arte com a Bíblia. Bíblia Journey, de fazer desenhos na Bíblia. Ela é adolescente, é o meio que ela gosta de adorar, é o meio que ela gosta de estudar a Bíblia, assim, fazendo desenhos. Né? Então, é importante, né? Importantíssimo. Exato. Carlos, falei muito. É isso. Eu botei sintomas e como a gente vence frustração. Sintomas: distanciamento do propósito de Deus. Acho que deu uma travada aqui. Você conseguiu ouvir? Meu travou. Distanciamento do propósito de Deus. Eu coloquei de frustração.
O meu tá travando aqui. O meu tá travando, Carlos? Tá dando uma travada. O meu tá travando. Acho que melhorou. Agora tá melhor. Agora tô te ouvindo. Tá melhor, tá melhor. Eu coloquei aqui. Tá. Distanciamento do propósito de Deus. Primeiro sintoma. Outro. Improdutividade. E, esse aqui é demais. Cegueira espiritual. É isso aí. Que tá alinhado com o que eu acabei de falar. Se você não busca a palavra de Deus, você dificilmente vai conseguir avançar, né, na sua visão espiritual. Sim. E como a gente vence a frustração? Tem algumas dicas no livro. Eu vou pegar aqui rapidinho para a gente poder comentar. Como que tá o nosso tempo aí, Carlos? Estamos com 39 minutos. Tá. Vamos lá. Eu vou direto aqui no livro, porque está mais prático. Tá. Ele usa um texto como base, que é o texto de João 21, do 1 ao 14. Mas ele destaca alguns versículos para a gente vencer a frustração. Primeiro, lembre-se de que Jesus sempre irá ao seu encontro. Ele disse lá no versículo 5. Eu não separei por escrito, mas são os versículos que ele está destacando no livro, tá? Sim. Saiba que as coisas começarão a clarear, no versículo 4. Volte a colocar sua roupa de discípulo, lá no versículo 7. E veja a frustração como uma promoção para o seu crescimento. Sim. Mais uma aqui. Vou falar só mais duas para não ficar muito tempo. Lance a sua rede. Em Lucas 5, a rede arrebentou e em João 21, não. Não deixe a sua rede arrebentar. Lançar a rede significa ter atitude e iniciativa. E o último, creia na palavra profética. É isso aí. E agora eu vou destacar para a gente finalizar aqui. E daqui a pouco eu vou te fazer umas 4 perguntinhas, mas é coisa rápida, só para a gente finalizar. Eu vou falar 3 âncoras para vencer a procrastinação. Isso é falado no livro também. Primeiro, seja flexível. Segundo, priorize. Tenha prioridade com você consigo. E tenha autocontrole e autodisciplina. Show. É isso mesmo. E as perguntinhas, para a gente terminar. Ele fala bem no comecinho do livro sobre mindfulness. O que você entendeu dessa parte aí? Achei uma coisa muito interessante para a gente poder falar. Na verdade, ele reforça, né, sobre os estudos que são tipos de consciência, né? E ele ensina, né? É o seguinte, né? Esse termo, o que quer dizer esse termo, gente? Aqui, ó, diz assim na página aqui. Significa prestar atenção, sem qualquer tipo de julgamento. Então, quer dizer, você está com uma mente completamente conectada somente no que você está recebendo, né? O indivíduo pode observar os seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos, porém, sem o viés de julgá-los ou refleti-los. É você analisar, né? Fazer aquele filme da sua vida, dos seus pensamentos, mas sem você colocar a culpa, sem você colocar a frustração, sem você colocar as coisas com pré-julgamento. Então, isso é como uma meditação, né? Como uma parte interna, né? Como se fosse uma parte interna de você se
autoavaliar, né? Sem julgar, né? Sem julgar, sem colocar nenhuma carga, né? Sobre isso. Pode ir, Carlos. Sim. É, ele fala, agora eu vou até. Diferente, diferente disso, tem o outro que usa, né? É o savoring. É savoring? Você está me ouvindo, Carlos? Ah, Tô, tá. aqui saiu, agora voltou. Ah, tá. E aí esse outro termo, ele diz já outra situação. É uma habilidade de apreciação. Quando nós falamos sobre o mindfulness, é meditação interna. Olha o que eu falei agora há pouco. Porém, o savoring é externo, é a contemplação. Lembra lá no início da live que eu falei sobre a importância de nós termos um tempo para oxigenar nossa mente, para admirarmos uma natureza, para descansarmos, né, a nossa mente, é quase isso. Podemos desenvolver ao longo da nossa vida isso. Essa técnica com alguns exercícios nos meios dos quais geramos emoções positivas e então, assim, existem algumas formas, né, Carlos, que aqui no livro relata, que o pastor Cleo Holanda, né, o psicólogo Cleo Holanda, ele destaca quais são as formas, né, do favorecimento. É compartilhar com outras pessoas. Isso que nós estamos fazendo agora é um compartilhamento de conhecimento. Então, compartilhe com outras pessoas sentimentos, angústias, momentos, importantíssimo. Congratular-se, né? Que é você se felicitar, você comemorar, você vibrar com uma coisa que você esteja conquistando, que você, né, tenha acabado de conquistar. Tirar fotografias mentais, isso é muito bacana. Contar as bênçãos, dar testemunho, né? Eu dei alguns Sim. testemunhos aqui ao longo da live, né, de evoluções minhas, né? Afiar seus sentidos mediante a concentração. Quando a gente se desconecta, né, do problema, a gente consegue ter uma visão melhor para poder tratar esse problema, né? E expressar-se por meio de comportamentos, feedbacks facial e corporal. Tem pessoas que nós conhecemos que têm facilidade em nos dar um feedback facial. Quando a gente tem amigos, né, pessoas que nós temos mais intimidade, é até mais fácil, porque a gente está falando de um assunto. Aí uma amiga faz uma cara diferente, você já fala, ah lá, ela não gostou. Ah lá, ela gostou. Porque a gente já tem intimidade, né? A gente gera intimidade. E aqui, sobre esse tema, a Bíblia diz em Salmo 27:4: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Falando aqui sobre a dedicação de você contemplar, né? Contemplar, que é contemplando o Senhor, contemplando o templo, né? Meditando no templo. E uma outra passagem também que o autor destaca, muito boa, Mateus 6:26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, para aquelas pessoas extremamente ansiosas, preocupadas, desesperadas, olha o que Mateus 6:26 diz. Porventura, aqui ó, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? As aves não têm casa, as aves não semeiam, elas não colhem e nem ajuntam celeiros. Então, é para nós descansarmos verdadeiramente, né, no controle do Senhor, né? E a última parte, né, Carlos, que é a parte dos benefícios, né? Os benefícios do Como é que fala, Carlos? Tá cortando, Carlos, a minha fala?
Agora tá melhor. Tá? Porque o seu estava picotando, por isso que eu tô perguntando se o meu também estava. Ah, tá. Então, assim, os benefícios da primeira parte, né, que a gente falou, que é a parte da meditação, né? Que nem todos fazem, nem todos apoiam, nem todos têm o hábito de fazer. Mas olha o que o autor, psicólogo maravilhoso, nos instrui, né? Regula a ansiedade e controla o estresse. Acaba com os problemas de insônia. Isso é real. Quando eu comecei a fazer atividades físicas, contemplar mais natureza, descansar, tirar um tempo para mim, automaticamente eu abandonei os remédios junto com o médico, fui fazendo desmame, porque a minha qualidade de sono melhorou, né? O meu corpo começou a produzir os hormônios necessários para eu poder fazer o desmame da medicação, né? Porque eu já tomei durante um tempo. Protege o nosso cérebro. Então, a meditação protege o nosso cérebro. Melhora a nossa capacidade de concentração. E melhora nossas relações interpessoais. Porque uma pessoa, muitas vezes a pessoa com muito estresse, muito ansioso, ou muito acumulativo de trabalho, muito acúmulo de trabalho, muito acúmulo em casa, muitas vezes essa pessoa é mal-humorada, essa pessoa não tem um bom relacionamento com outras, né? Outro Sim. ponto de benefício é que potencializa a criatividade. Uma mente descansada produz muito mais, isso é Produz óbvio, né? muito mais. Melhora a memória para o trabalho. Melhora a memória para o trabalho. Isso é incrível, tá? Ele melhora o nosso desenvolvimento, né? Então, assim, são palavras novas, são contextos novos, mas que, na realidade, estão falando tudo aquilo que contém na Bíblia, que a gente já conhece, que a gente sabe, e com a inteligência que o Senhor deu para os médicos, né, para os psicólogos, para os cientistas, eles estão ensinando, né, a como nós controlarmos, né, todos esses sintomas que nós citamos. Então, vale muito a pena essa leitura, tá? Muito mesmo. É uma leitura, assim, maravilhosa. É um livro que é leitura rápida, ele é muito Sim. dinâmico, né? A leitura dele tem algumas páginas assim, ó. O Tem finalzinho, o algumas final páginas. dele é ótimo, porque ele tem um diário de gratidão. Não sei se você chegou a ver essa parte. Exatamente. Logo no E é final. muito bacana. É bem aqui, ó, bem no finalzinho. Tem um Isso, diário de aqui. gratidão e Aqui, ó. nos estimula a sermos gratos. Gratos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo controle do Senhor. Se nós estamos aqui nessa live, foi porque o Senhor permitiu. Se nós estamos Permitiu. vivos, foi porque o Senhor permitiu. Se estamos com saúde, é também permissão do Senhor. Né? Tudo é permissão do Senhor. Até quem está com algum problema de saúde, é permissão do Senhor. E nós que conhecemos a palavra, né, nós devemos descansar no Senhor, confiar plenamente nele. E no mais ele fará. Porque o É, nosso lucro é a salvação. Né? O lucro já é a salvação. verdade. A palavra mesmo diz, né, em Filipenses 4, 6 e 7, para a gente não estar inquieto com coisa alguma. É muito importante. Então a gente está Exatamente. encerrando aqui, encerrando mais uma live. Graças a Deus, estamos aqui. Eu vou mostrar alguns produtos antes de terminar. Eu coloquei um aqui atrás, eu pendurei aqui, né? Aqui atrás Uhum. do livro, ó. Resiliência, é muito bom ler esse livro, ó. Resiliência, tá aqui. Eu trouxe outro, ó. O Start, como eu tinha falado. Temos relacionados à saúde e questões existenciais, dois livros da pastora Izete Malafaia, Sim. pequenininhos aqui. Como eu falei, resiliência, estresse e ansiedade. E esse aqui, Emoções Mortais. Também é um Muito livro bom. excelente. O Emoções Mortais, eu li esse livro, acho que tem 7 anos atrás que eu li esse livro. Esse livro é um livro maravilhoso, onde me tratou, né? Me tratou, porque um médico, né? Um médico
sim, pastor que clinica, né, que atende, e ele fala sobre as doenças, as doenças que o nosso corpo produz através das nossas cargas emocionais. Pastor Elisete indicou esse livro na época, né? Estamos rabiscados depois dele, porque ele leu muito rápido, né? E ele já leu 2 vezes esse livro e é impressionante como nós aprendemos que nós não devemos guardar para nós determinadas coisas que nos adoecem. Olha, verdade. gente, que livro maravilhoso. Que E tem livro mais um maravilhoso. livro, isso eu não tenho aqui, mas é um livro excelente também, né? Que está sendo feito na Devec Taquara. Tava, né? Não sei se está ainda, né? Ainda tá o livro? Enigmas da Alma. Tá, né? Ainda tá nesse livro. Não entendi. Enigmas da Alma. Tem esse livro também, que é bom. Ah, o Inimigo da Alma. Deixa eu ver Isso. onde tá. Ah, o meu tá ali, É porque eu não tenho ele não tá aqui. na minha estante, não. Se tivesse na estante, eu iria pegar, mas não tava na minha estante, não. Mas é um livro maravilhoso também, da doutora Ilma Cunha, que é um livro que trata e ilustra, né, com os personagens bíblicos, faz a ilustração das diversas situações que nós passamos no nosso cotidiano e que está nos curando, porque os enigmas da alma são muitos. Boa noite aí para todos. Boa noite aí para todos. Deus abençoe sua casa, sua família. Ouvindo? Josi, tá ouvindo? Ouvi? Queria pedir pra você fazer uma oração rapidinho antes da gente acabar, Tá tá? ok. Tá sim. Senhor, Paizinho querido, amado, Pai Celestial, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de falar da tua palavra, de falar do livro escrito pelo teu irmão. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos buscando a tua face. Estamos aqui, Senhor, unicamente para ajudar, motivar e acrescentar na vida das pessoas que aqui estão nos ouvindo. Pai, pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós procrastinamos coisas que deveriam ter sido cumpridas. E, Senhor, pedimos que o Espírito Santo de Deus nos ajude dia após dia, que nos dê a orientação, que nos alerte, Senhor, quando nós estivermos fazendo algo de errado e que venha selar nos nossos corações, Senhor, o desejo de cumprir o nosso chamado com excelência. Pai, abençoa todas as pessoas que estiveram aqui pela essa live. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que oraram por esse dia para que essa live acontecesse. Derrame bênçãos sobrenaturais, Senhor. E que tantos outros jovens se levante, Pai, para fazer o seu ID, o ID da palavra de Deus. Nós te agradecemos por essa rica e maravilhosa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu só tirar uma foto antes da gente acabar aqui. Tirar aqui. Tirar um print. Tchau.